Meu chefe roubou meu código-fonte, apresentou meu projeto como se fosse dele e ainda me demitiu por insubordinação. Mal sabia ele que, na calada da noite, eu programei uma bomba-relógio que só eu poderia desativar e que estava prestes a apagar todo o banco de dados de clientes pela manhã. Meu nome é Carlos e sou um desenvolvedor de software que sempre passou desapercebido. O escritório é um lugar onde o Sr. Costa, meu chefe, reina supremo, usando sua posição para manipular e controlar. Enquanto eu trabalhava arduamente, ele pegava minhas ideias e as apresentava como se fossem suas. Era um ciclo de humilhação constante. Reuniões onde eu ficava em silêncio ouvindo-o se vangloriar das minhas inovações, sempre em busca de elogios que nunca me chegariam. Recentemente, passei meses criando uma plataforma que prometia revolucionar a forma como a empresa atendia seus clientes. Assim que tive a coragem de apresentar, esperava reconhecimento. Em vez disso, fui interrompido. "Precisamos de algo mais prático", disse ele, mandando uma onda de desânimo. Em seguida, passou a apresentar a mesma ideia que eu acabara de expor. Senti meu coração acelerar, uma mistura de raiva e impotência como nunca antes. Depois do roubo público da minha criação, a situação piorou. O Sr. Costa me chamou para uma conversa em seu escritório. "Carlos, você não pode questionar minha autoridade. Considere isso sua demissão por insubordinação." Eu não tinha palavras. Fui embora, incapaz de lidar com a traição. Observei os olhares dos colegas que, embora solidários, não puderam mudar a realidade. Uma parte de mim estava se despedaçando. Assim que cheguei em casa, a raiva se transformou em determinação. O que ninguém sabia era que, enquanto trabalhava no projeto, eu havia programado uma bomba-relógio no sistema da empresa. Era uma sequência de comandos que, se ativada, poderia eliminar todo o banco de dados, e a única maneira de desativá-la era por meio do meu acesso. O momento da vingança estava se aproximando. Aquela noite, enquanto a cidade ao meu redor se acalmava, sentei-me em frente ao meu computador. A luz azul da tela iluminava minhas mãos tremendo com a emoção. Minha mente era um turbilhão. Estaria eu realmente prestes a executar meu plano? Eu não estava apenas pensando em me vingar. Isso era sobre recuperar minha dignidade e expor a hipocrisia do meu chefe. Meu plano, elaborado com tanta precisão, começava a ganhar vida. No fundo, eu sabia que estava preparado para apertar aquele botão e ver sua reação quando tudo o que ele construiu desmoronasse diante dele. Enquanto o relógio marcava a hora, a expectativa me envolvia. A contagem regressiva para a destruição começava, e eu hesitei apenas por um instante. A justiça deveria prevalecer, não apenas com a destruição, mas como uma forma de apontar a verdade que precisava ser revelada. O Sr. Costa não sabia que a verdadeira força estava, na verdade, nas linhas de código que ele desprezava. A noite ainda era jovem, e eu tinha um objetivo claro. A revanche seria minha. Após a demissão, voltei para casa como um homem quebrado, mas com uma determinação renovada. A imagem do Sr. Costa sorrindo satisfeito enquanto me despedia ainda vagava pela minha mente. Ele não apenas havia roubado minha criação, mas também me expôs ao desprezo de todos, como se eu não valesse nada. Agora, a raiva que havia se acumulado em mim se transformava em uma força motriz. Eu não podia ficar parado enquanto ele desfrutava do sucesso em cima do meu trabalho. Era hora de colocar o plano em ação. Nos dias seguintes, mergulhei em uma especulação intensa sobre o que havia acontecido e como deveria proceder. Eu passava horas diante do computador, estudando não apenas meu código, mas também as interações com o sistema da empresa. Cada conversa que tive com o Sr. Costa e os colegas de trabalho começava a se tornar uma peça do quebra-cabeça que estava montando. Cada e-mail, cada mensagem se transformava em evidência. Eu sabia que, quando meu plano estivesse em andamento, as informações que compilei seriam cruciais para expor a verdadeira face do meu chefe. Certo dia, enquanto revisava algumas linhas de código em um arquivo antigo, percebi o quanto minha habilidade em programação me permitia entender não apenas a lógica das máquinas, mas também dos seres humanos. O Sr. Costa havia subestimado minha capacidade, presumindo que eu era apenas um desenvolver sem ambição. Ele via cada um de nós como peças de um tabuleiro de xadrez, mas agora eu estava prestes a mostrar para ele que o verdadeiro jogo era bem mais complexo do que ele imaginava. Então, em uma chamada com meu amigo Daniel, um outro desenvolvedor e um dos poucos que me apoiavam, eu desabafei. "Esse cara acha que pode passar por cima de mim impunemente.
Mas, na verdade, ele não tem ideia do que está prestes a acontecer. Daniel lançou um olhar de preocupação, mas também de incentivo. Se você tem um plano, vá em frente. Ele precisa saber quem realmente está no controle. Naquela noite, fiz algo que nunca pensei que faria. Preparei uma segunda camada de proteção para minha bomba relógio. Se o Sr. Costa tentasse desativar o sistema de outra forma, ele não apenas fracassaria, mas seria exposto. Cada um dos seus movimentos enganosos ficaria registrado, e eu tinha a certeza de que ele nunca poderia escapar. Mais algumas noites se passaram e eu usei o trabalho remoto como uma vantagem. Com meu acesso dentro do sistema ainda ativo, comecei a ativar a sequência. A primeira parte do processo envolvia coletar e-mails e mensagens que evidenciassem como ele minimizou minha contribuição. Comecei a montar uma pasta com todas as interações onde ele tentava tomar crédito. A raiva foi a fonte de minha energia, e cada mensagem que analisava me deixava mais decidido a ver a verdade emergir. Conforme a manhã da alentadora apresentação se aproximava, senti o peso da decisão que havia tomado. Revirava na minha mente como os eventos se desenrolariam. Imaginar o Sr. Costa subindo ao palco, segurando os louros de uma ideia que não lhe pertencia, fazia minha vontade de agir crescer ainda mais. Então, a única coisa que eu poderia fazer era esperar. Naquela manhã do dia da apresentação, vesti meu melhor traje, não por causa do trabalho, mas sim porque queria me sentir preparado. Eu não estava nem um pouco preocupado em ir ao escritório novamente. Minha presença lá não era mais necessária. Na verdade, o que eu realmente esperava era que o Sr. Costa fizesse seu movimento fatal e, no processo, colocasse em risco não apenas seu futuro, mas também sua reputação. Sentado em frente ao meu computador em casa, abri a janela de monitoramento do sistema. O nervosismo começou a tomar conta do meu corpo. Um misto de ansiedade e expectativa que transformava cada segundo em um eterno tormento. O botão que poderia acionar a sequência de destruição estava à vista, esperando apenas um clique meu. Enquanto observava o relógio, marcando os minutos até a apresentação, cada batida do meu coração ecoava a ideia de que a justiça estava prestes a ser feita. Então, durante os minutos que antecediam o evento, o Sr. Costa e sua equipe se preparavam em uma sala de conferência para seu discurso. O que ele não sabia era que sua arrogância estaria prestes a torná-lo o alvo de uma queda épica. Uma parte de mim desejava ser um espectador e ver tudo acontecer, enquanto a outra parte ansiava por retaliação. Segurando o mouse com firmeza, eu visualizei o que estava prestes a acontecer. Você acha que pode passar por cima de mim? Que pode simplesmente me ignorar e seguir em frente? Eu murmurei para mim mesmo. O instante em que o relógio finalmente indicou que ele começava a apresentação, meu dedo pairou sobre o botão. A contagem de tempo para a execução estava prestes a expirar. Uma onda de adrenalina me percorreu enquanto eu apertava o botão que ativava a sequência. O sistema que o Sr. Costa acreditava ter sob controle começou a pulsar com um alerta vermelho e um sorriso involuntário surgiu no meu rosto. O preço de sua traição estava prestes a ser cobrado, e eu estava bem ali, pronto para assistir a verdadeira face da injustiça ser revelada. Quando pressionei o botão, a sequência de destruição começou a operar em todo o sistema. As luzes do escritório do Sr. Costa piscavam freneticamente, enquanto notificações de erro apareciam em suas telas, sulcando a calma de sua apresentação. Eu havia ensaiado esse momento tantas vezes que era quase surreal vê-lo se concretizar. A cada alerta que surgia, uma onda de satisfação inundava meu ser. Finalmente, a injustiça que havia sofrido começava a se transformar em uma forma de justiça. Na sala de conferência, a equipe do Sr. Costa inicialmente estava alheia ao que ocorria nos bastidores. Mas ao ouvir os murmúrios de pânico surgindo, sua confiança começou a desmoronar. O Sr. Costa tentou manter a postura, mas sua voz já tinha um leve tremor. Ele virou-se para a sua equipe, gesticulando com frustração em busca de uma solução imediata. "Alguém precisa resolver isso agora!" Ele gritou, sua autoridade balançando. Com meu coração acelerado, observei a cena, segurando a respiração. O verdadeiro espetáculo era ver o homem que tanto me menosprezou agora em um estado de desespero, lutando contra sua própria criação. O sistema estava indo a pique e ele percebeu que sua imagem estava em xeque. Tudo o que ele tinha construído, baseado em minha própria inovação, começava a ruir. Senti uma nova onda de coragem e, aproveitando a oportunidade,
comecei a compor um e-mail que enviaria à minha colega de departamento, Ana. Durante o tempo que trabalhei sob o comando do Sr. Costa, ela sempre esteve do meu lado, acreditando nas minhas habilidades. Com ela, eu poderia finalmente expor a verdade. Enquanto meus dedos dançavam pelo teclado, escrevi detalhadamente sobre as injustiças que vivi e como o Sr. Costa usou minhas ideias como se fossem suas. A evidência estava ali, prontamente à disposição. Neste instante, a adrenalina alimentou meu raciocínio. Quando apertei enviar, o coração parecia sair pela boca. O e-mail se transformava em uma faca afiada, destinada a cortar através da ilusão que o Sr. Costa havia construído. Sabia que era a única chance de reconstruir não apenas minha reputação, mas de reverter a narrativa que ele havia forjado. Enquanto isso, na sala de conferência, o pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. A equipe de TI batalhava para restaurar o sistema, mas cada tentativa só aumentava o caos. Um dos técnicos gritou: "É um colapso total! Os dados estão se perdendo!" O Sr. Costa, cada vez mais agitado, lançou olhares de fúria em direção a seu laptop, como se pudesse hipnotizá-lo com a vontade de controlar a situação. Sua máscara de autoridade estava se desfazendo diante do desgaste da verdade. Ouvindo seu grito de frustração, senti uma satisfação silenciosa. Ele havia acreditado que poderia dominar a situação, mas agora era evidente que estava em um beco sem saída. Um pressentimento se instalou em mim. Eu estava prestes a vencer, não apenas pela minha causa, mas como um aviso para todos que acreditavam que a injustiça poderia reinar impunemente. O que ele não sabia era que, enquanto ele lutava, eu tinha mais uma carta na manga. Eu havia codificado a possibilidade de um relatório autogerado, uma documentação que mostraria todas as transações, os e-mails e as mensagens em que ele tentava se apropriar do meu trabalho. O banco de dados que ele acreditava estar em controle agora armazenava toda a prova da sua traição. Assim que os sistemas começaram a colapsar, fui capaz de executar uma rotina que enviaria esse relatório diretamente aos diretores da empresa. À medida que mais pânico se desenrolava na sala de conferência, o Sr. Costa se tornava menos humano e mais uma caricatura de um homem que já não tinha poder. Um cliente potencial que estava presente para a apresentação interrompeu, perguntando o que estava acontecendo. Quando o Sr. Costa tentou controlar a situação, sua voz falhou. O quadro que ele havia construído estava prestes a se despedaçar em frente a todos. Enquanto esperava pela reação dos meus diretores, um novo espírito de confiança começou a brotar em mim. Eu não era mais o funcionário silencioso que aceitava a humilhação. Eu havia tomado as rédeas do meu destino. Com minha ação, estava não apenas ressurgindo, mas começando a moldar um novo futuro. Finalmente, ouvi o ping da mensagem sendo recebida e, em resposta, uma luz do meu celular acendeu. O e-mail havia sido aberto. A possibilidade de justiça estava finalmente realizando-se. A sensação de liberdade me tomou por inteiro enquanto observava a realidade da situação ao meu redor. A queda do Sr. Costa seria um espetáculo a ser celebrado. O Sr. Costa se virou para mim, seus olhos furiosos penetrando na minha alma. "Isso não acabará bem para você, Carlos!" gritou ele, mas suas palavras não me atingiram. Eu não tinha medo dele, e sabia que o que estava prestes a acontecer era apenas o início da minha verdadeira história. O que ele não percebia era que a verdade se tornaria sua maior inimiga, e eu estava preparado para ver a justiça ser feita. Essa luta estava longe de acabar, mas a batalha estava finalmente mudando em favor da verdade. Com o caos crescendo na sala de conferência, era hora de dar um passo à frente. O Sr. Costa, agora completamente despreparado, continuava a lançar olhares ameaçadores, mas todos na sala estavam mais focados na desordem ao seu redor do que em sua figura intimidante. A agitação era palpável e a tensão na sala aumentava a cada segundo que passava. Sabia que a decisão de agir deveria ser tomada rapidamente, antes que tudo se dissipasse. Meu coração batia forte enquanto eu tomava coragem. Levantei-me lentamente, sentindo as mãos suadas e a respiração acelerada. O ambiente estava repleto de olhares curiosos que se viraram para mim à medida que eu avançava. Olhei diretamente para o rosto do Sr. Costa e, com intensidade, disse a todos: "Vocês têm o direito de saber o que realmente está acontecendo aqui." A sala silenciou e uma onda de expectativa permeava o ar. Em uma fração de segundo, a sala se transformou em um campo de batalha de palavras. Lancei-me, desafiador, sem hesitar.
O Sr. Costa não é o gênio que ele faz parecer. Ele teve acesso às minhas ideias, ao meu trabalho, e tem se beneficiado disso às custas de todos nós. Uma murmurada de assentimento começou a se mover entre os presentes, e eu continuei, impelido por uma adrenalina crescente. Os e-mails que foram enviados, as reuniões em que participei e as horas que trabalhei arduamente não foram reconhecidos porque ele precisava manter sua fachada. O Sr. Costa começou a se contorcer, mas eu não pretendia desviar meu foco. Eu havia marcado um ponto crucial e saboreei a força crescente que ganhava enquanto continuava. Deixem-me mostrar o que realmente aconteceu durante este tempo. Isso não é só sobre mim. Isso é sobre todos nós que trabalhamos aqui e que se tornaram vítimas de sua ambição desmedida. Com um breve olhar ao redor, movi-me até a tela de projeção e a ligação do meu computador à apresentação já estava configurada, como parte do meu plano. Permitam-me apresentar as evidências que já foram enviadas para os diretores. Eu compilei tudo em um relatório que expõe as verdadeiras intenções do Sr. Costa. Quando conectei o computador, a apresentação mudou para as mensagens de e-mail e as transações que eu havia coletado. Em um instante, todos puderam ver as datas, as horas e as comunicações que comprovariam suas falcatruas. A tensão estava quase insuportável na sala enquanto a verdade começava a se desenrolar, e os rostos de cada pessoa no auditório mostravam espanto e incredulidade. O Sr. Costa olhou para o lado, hesitante, e vi seu semblante desfazer-se diante da verdade. Ele tentava resistir, mas as evidências se espalhavam como um vírus. "Isso é uma farsa!" gritou ele, mas sua voz perdida entre os murmúrios de descrença que começaram a surgir. "Uma farsa?" retruquei, elevando o tom. "A única farsa aqui é a sua atitude de que pode roubar ideias e continuar impune. Essa empresa é feita de pessoas que lutam para criar algo e não para serem exploradas. E mesmo que você tenha poder, isso não significa que esteja certo." O impacto das minhas palavras ecoou na sala e finalmente as pessoas começaram a fazer perguntas, a confrontar as ações dele. Era o momento que eu esperava. A confiança do Sr. Costa se esvaía e o controle que ele tinha sobre a narrativa começava a escorregar por entre seus dedos. Quando mais e mais pessoas manifestaram suas preocupações e suas experiências sob sua gestão, o quadro daquela sala estava mudando. O cliente que havia interrompido inicialmente agora observava com um olhar incrédulo, absorvendo a destruição da credibilidade do homem que deveria impressioná-lo. Isso era algo muito mais do que apenas um show de hostilidade, e a sala se tornava um verdadeiro tribunal. O pânico tomou conta do Sr. Costa, que agora se levantou, gesticulando em vão na tentativa de recuperar sua autoridade. "Eu sou o CEO desta empresa e tenho o direito de rever a forma como operamos. Essa não é a maneira correta de lidar com as coisas." Ele estava à beira da histeria, um ditador exposto em seu próprio palácio. Mas a sala, em vez de transformar-se em um refúgio para sua fuga, se unia contra ele. Quando você fala sobre direito, esquece que sua ambição prejudica a integridade de todos aqui. Você jamais teve o direito de roubar o que não lhe pertence. Você não pode tirar de outros o que eles construíram para se beneficiar. As manifestações de apoio começaram a ecoar, e a maré estava claramente mudando, com pessoas levantando-se para apoiá-las e corroborar suas experiências. Um dos membros da equipe levantou a mão. "Sr. Costa, temos evidências de como você se apropriou de ideias e arruinou a moral da equipe. Essa não é uma questão que pode ser ignorada." As palavras dessa pessoa cortaram como uma lâmina diante do que parecia ser o fim do império de um homem autoproclamado. Ele estava cercado e, em desespero, procurou uma saída. Diante da avalanche de acusações e daquele tribunal improvisado, percebi que não apenas estava lutando por mim, mas por todos aqueles que sofreram sob a tirania do Sr. Costa. Eu havia tomado um risco significativo, mas a recompensa de ver a verdade brilhar bem na frente de todos era mais do que qualquer medo que poderia sentir. As cartas estavam sobre a mesa, escritas com a tinta da traição. Com o relatório ainda em exibição e a sala a fervilhar com uma nova energia, sentia que uma nova aventura se abria diante de mim. O que seria da empresa? A estrutura que o Sr. Costa havia construído estava se desmoronando diante de mim, e a luta não havia terminado, mas estava apenas começando. A verdade brilharia, e eu me tornaria não apenas um testemunho da luta, mas um símbolo de resistência. Quando o Sr. Costa finalmente tentou-se não se retirar, as pessoas começaram a questionar o que aconteceria com suas ações.
Aquilo era apenas o começo do processo de restabelecimento de um local de trabalho saudável. E eu, Carlos, estava não só decidido a seguir em frente, mas finalmente pronto para abraçar o futuro e moldar um novo destino. Enquanto o Sr. Costa tentava em vão manter a postura, o pânico se espalhava pela sala. O ambiente, antes dominado por sua autoridade, agora pulsava a vida de todos que se sentiram oprimidos por sua tirania. Eu não poderia imaginar um momento mais poderoso. As vozes, que antes eram sussurros e murmúrios, agora ressoavam como gritos de justiça. Era como se naquela sala, uma tempestade prestes a eclodir pela frustração acumulada de anos. O Sr. Costa olhou para mim com um misto de fúria e desespero. "Vocês não sabem o que estão fazendo!" Sua voz falhou, mas eu podia ouvir a ameaça implícita. No entanto, era tarde demais para intimidar. A verdade estava lá, exposta e inegável. Um dos diretores que estava presente para a apresentação não pôde mais ignorar o que se desenrolava. Ele se levantou, dirigindo-se à sala. "Esta situação não pode continuar. Vamos recolher as evidências e iniciar uma investigação", disse ele, sua voz robusta, demonstrando liderança em meio à desordem. Isso foi como um golpe na cara do Sr. Costa. Suas tentativas de recuperar o controle eram risíveis agora, e a sala estava aplaudindo, apoiando a decisão do diretor. Eu mal podia acreditar que, em questão de minutos, tudo mudara tão radicalmente. O homem que antes dominava a sala agora estava cercado, e sua reputação, que ele se esforçou tanto para proteger, desmoronava diante dos olhos de todos. Enquanto todos discutiam, e o pânico se transformava em colaboração, ainda mantive meu foco nas palavras que planejava dizer. A luta estava longe de ser uma mera vitória para mim. Era um renascimento coletivo. Quando um espaço se abriu, fiz questão de intervir novamente, sentindo que aquele era o momento decisivo em que deveria ser ouvido. Estamos aqui não apenas para julgar o que o Sr. Costa fez, mas para reconstruir a confiança que ele destruiu. Esta empresa precisa de novas diretrizes, novas políticas que não tolerem a injustiça. Apliquei. Meu apelo foi recebido com aplausos e as cabeças começaram a acenar em concordância. O diretor, agora mais seguro, olhou para mim e perguntou: "Carlos, que mudanças você sugere?" Era uma pergunta delicada, mas eu estava preparado. Precisamos de transparência, de uma nova estrutura que valorize o trabalho e as ideias de todos. Sugiro que criemos uma comitê onde todos possam contribuir e expressar preocupações sem medo de retaliação. A sala vibrou com murmúrios de aprovação. Eu podia ver sorrisos, uma nova esperança nas expressões das pessoas que antes estavam tão perdidas e desmotivadas. O Sr. Costa, ainda em pé, tentava entreter a ideia de retomar o controle, mas ele estava completamente isolado. E enquanto a energia positiva fluía ao meu redor, ele se tornou apenas uma sombra. A verdade o tornara insignificante. Não era apenas o seu poder que estava sendo desmantelado, mas a noção que ele tinha de superioridade sobre nós. Era um momento catártico. Aqueles que, de alguma forma, tinham medo dele, agora falavam abertamente. Alguém levantou a mão e disse: "Eu quero falar." Era uma jovem colaboradora, normalmente tímida, cujas ideias e contribuições nunca foram levadas a sério. Conforme ela compartilhou sua experiência de ser ignorada e desmerecida, a sala tornou-se um espaço seguro. Outros começaram a se unir, compartilhando suas histórias, e eu percebi que todos ali estavam redescobrindo suas vozes. Quando a conversa se intensificou, o Sr. Costa tentou interromper alguns dos testemunhos, mas agora ninguém se importava. Ele estava se afundando em seu próprio fracasso. A maneira como aqueles que antes tinham sido silenciados agora falavam, engrossava a luta que eu iniciara. A voz do povo era um grito de resistência, e pela primeira vez, o Sr. Costa estava sem palavras. Finalmente, sua resistência cedeu e ele se virou para a porta, dando-se por vencido. Ele estava prestes a sair quando parei e disse: "Sr. Costa, você pode ir, mas não poderemos esquecê-lo. Seus atos não ficarão impunes, não por muito tempo." A sala explodiu em aplausos e eu sabia. O fim do seu reinado não era apenas o fim de uma era, mas o início de algo novo e radical. Quando ele saiu, um silêncio confortável se instaurou. A sala agora estava repleta de energias positivas, colaboração e um espírito de renovação. Senti um peso ser tirado de meus ombros, enquanto todos nós nos reuníamos, compartilhando olhares de apoio e esperança.
O que havia acontecido ali era um renascimento do que significava ser parte daquela empresa. Nos dias que se seguiram à apresentação, as mensagens de apoio e solidariedade preencheram meu e-mail. Para minha surpresa, havia até mesmo um convite para uma reunião com os diretores e alguns dos colegas que estavam exultantes por ver a mudança. Era um passo para o estabelecimento das novas diretrizes que eu tinha sugerido. No fundo, eu sabia que, embora tivéssemos conquistado uma pequena vitória, a luta pela integridade e respeito em nosso local de trabalho estava apenas começando. Não demorou até que as discussões sobre o novo comitê se tornassem mais articuladas e maduras. Com o apoio dos meus colegas, passamos a formular um plano, um novo sistema que daria voz a todos. A ideia de um ambiente sem medo estava começando a tomar forma. Nossa jornada não seria fácil, mas a semente da mudança havia sido plantada e agora começava a brotar. Refletindo sobre tudo isso, percebi que a luta não era apenas minha, era de todos nós. Juntos, formaríamos uma nova frente, criando espaços onde trabalho e criatividade pudessem florescer, em vez de serem podados. O que era apenas uma batalha de um homem transformou-se em um movimento coletivo por justiça, e cada um se tornaria parte fundamental dessa história. Assim, com cada passo que eu tomava, com cada decisão que tomávamos juntos, o eco da injustiça do passado ficava mais distante. O futuro estava em nossas mãos e dentro de mim ardia a certeza de que, juntos, nada poderia nos deter. O verdadeiro poder estava na verdade e na transparência, e eu estava preparado para lutar por isso com todas as minhas forças. A batalha não havia acabado, mas ali, naquele momento, a vitória era já uma verdade pulsante. O que deveria ter sido um dia normal de trabalho tornou-se um dia histórico. A mudança que começara no escritório ecoou além de suas paredes, criando um sentimento de empoderamento que se espalhou por toda a empresa. As mensagens de apoio continuavam a chegar, e o incentivo crescente me preenchia de determinação. Naquela nova realidade, cada colega que aproximava-se de mim carregava um brilho nos olhos, um espírito revigorado, como se a esperança houvesse sido restaurada. Com a primeira reunião do novo comitê agendada, a expectativa pairava no ar e a sala estava repleta de rostos ansiosos, todos com a mesma dúvida. Poderíamos realmente mudar a cultura tóxica que havia se estabelecido por tanto tempo? Estava claro que o caminho não seria fácil, mas a unidade recém-descoberta era inegavelmente forte. Fui escolhido para liderar as discussões e, com isso, recebi uma responsabilidade que nunca havia imaginado carregar. Olhei ao meu redor e vi sorrisos de encorajamento. Eu sabia que era o momento de falar novamente. Nós estamos aqui hoje não apenas para discutir regras ou diretrizes, mas para restabelecer a confiança e a dignidade que foram subtraídas de nós por tanto tempo. Comecei com a voz firme. Conforme a reunião avançava, os colaboradores abriam seus corações e compartilhavam experiências sobre o impacto negativo que o antigo sistema tinha sobre suas vidas. Uma colega, Mariana, falou sobre quando sua ideia, que poderia ter salvado um projeto importante, foi ignorada e como isso a deixou desmotivada. Cada relato era um lembrete do que estávamos tentando transformar. Anotamos tudo, as sugestões, as queixas e as recomendações para que nada fosse esquecido. Havia uma mistura de emoções na sala. A frustração era palpável, mas havia também um sentimento de renovação conforme as vozes se uniam. Cada um de nós trazia uma peça do quebra-cabeça. Sem perceber, começamos a construir um novo caminho e formamos um painel de ideias de mudanças, revisão de processos de feedback, consultas mais regulares entre equipes e mais acesso à comunicação. O espírito colaborativo parecia ter despertado um lado criativo que antes era sufocado. Nos dias que se seguiram a essa reunião, a ideia de mudar a cultura se materializou ainda mais. Entre os colaboradores começaram a surgir grupos de discussão informais, onde as pessoas se conectavam e discutiam ideias. Eu me sentia um catalisador em meio a tudo isso. Cada passo que eu tomava parecia reverberar em mais pessoas. Mas a sombra de Sr. Costa ainda pairava por perto. Ele não havia desaparecido completamente. Há rumores de que ele ainda tentava se manter em contato com alguns aliados dentro da empresa, tentando retomar o controle. Era preciso agir de forma cautelosa. Fui convocado para uma reunião com os diretores da empresa. O clima estava tenso, mas os diretores pareciam genuinamente preocupados com a atmosfera na equipe. Durante a conversa,
expus nossas propostas e o desejo de criar um ambiente mais justo e colaborativo. Mas o ponto crucial da conversa surgiu quando mencionei a importância de proteger a voz de cada funcionário. Precisamos garantir que todos possam expressar suas experiências sem medo de represálias, enfatizei. Os diretores concordaram que era um passo positivo, mas a conversa tomou um rumo inesperado quando um deles levantou a questão da possível reação de Sr. Costa e de seus círculos de influência. Vocês podem estar enfrentando uma resistência significativa, advertiu um deles. Eu poderia sentir a tensão aumentar na sala. Era provável que a retaliação acontecesse, mas era uma miragem de poder em relação ao que estávamos construindo, algo bem maior. Eu sabia que uma mudança poderosa precisaria ser apoiada por todos, e não deixaríamos que o medo nos dominasse novamente. No entanto, a dúvida começou a corroer meu entusiasmo. E se não conseguíssemos seguir em frente? E se tudo isso significasse, de certa forma, o retorno de uma velha opressão? A fragilidade das novas ideias me fez refletir na solidão de meu apartamento, onde a pressão parecia insustentável. A luta estava apenas começando. Mas no momento em que o desânimo tentou me derrubar, as mensagens encorajadoras que recebia de amigos e colegas ecoavam na minha mente. Decidi que não poderia desanimar. A verdadeira batalha não era apenas contra uma pessoa, mas contra uma cultura que persistia no silêncio e na conformidade. Organizar uma nova reunião foi um passo crucial. Implantei um programa designado para o comitê que não só reforçava novos valores, mas também incluía mecanismos de denúncia e participação ativa em decisões. Juntei-me a outros colegas para garantir que havíamos criado um espaço seguro. Contudo, a situação precisava de uma boa estratégia para manter a união. Abri espaço para sugestões e fomentei diálogos francos, onde todos poderiam expressar suas preocupações. Dentre essas conversas, surgiu outra ideia. Um evento de sensibilização seria crucial nesta nova fase. Juntos, decidimos organizar um grande encontro com palestrantes que falariam sobre justiça no local de trabalho, compartilhando histórias de sucesso em ambientes colaborativos. Combinamos essa ideia com o desejo de trazer um senso de comunidade. Um espaço onde poderíamos unir nossas vozes, onde a verdade e a transparência não seriam apenas palavras, mas pilares do nosso ambiente de trabalho. A data se aproximava, e as expectativas estavam nas alturas. A sala estava lotada, e a diversidade de vozes tornava tudo mais poderoso. Durante a apresentação, o clima de empoderamento reanimou o ambiente. Apenas alguns dias após o evento, as mudanças começaram a impressionar. Prazo de feedback realista, espaço para sugestões e a retirada da cultura de medo que antes imperava começaram a tomar forma. O que antes era considerado impossível estava, finalmente, ao nosso alcance. Para nos prepararmos para qualquer consequência que pudesse surgir com a volta de Sr. Costa, referenciei o apoio que todos nós estávamos construindo. Se ele quisesse retaliar, saberíamos contar uns com os outros. Era uma nova tribalidade, forjada na chama da verdade e da justiça. Mas em todo esse processo, aprendi uma lição importante. A união não é apenas um ato de resistência, mas um passo para a regeneração e criação de novas oportunidades. Nunca seríamos mais inibidos. As vozes de cada um de nós foram recicladas em combustível coletivo. Com cada evento, cada reunião e cada pequena mudança, estava claro que o futuro estava em nossas mãos, e juntos, nós tínhamos as ferramentas necessárias para moldá-lo. E assim, a luta pela justiça continuaria, não importando quem tentasse contê-la. A verdade sempre encontraria uma maneira de prevalecer. Após o evento de sensibilização, a atmosfera da empresa estava transformada. A solidariedade e o entusiasmo preenchiam cada espaço, e a sensação de um novo começo era palpável. O antigo regime de medo estava sendo substituído por um sentimento de pertencimento. Todos se sentiam valorizados, cada voz importava. As mudanças tiveram início, com a implementação de novas diretrizes, feedbacks regulares e um espaço aberto para sugestões que começaram a florescer. Porém, a figura de Sr. Costa permanecia uma preocupação. Ele ainda se movimentava por trás das cortinas, tentando recuperar o controle enquanto a cultura que havia instaurado desmoronava ao nosso redor. Um dia recebi um e-mail sugestivo dele. Carlos, precisamos conversar. Acredito que há um meio termo que podemos explorar. A impessoalidade do tom não ocultou a manipulação que ele sempre utilizou.
Consciente de que não poderia enfrentar isso sozinho, convoquei uma reunião com os membros do comitê. Sr. Costa pode tentar nos dividir, eu disse. Precisamos ficar unidos e firmes na nossa posição. Todos concordaram que uma abordagem conjunta era essencial para resistir a qualquer manobra dele. No dia do encontro, a tensão era palpável. A presença de Sr. Costa ainda tinha um impacto notável, e ele iniciou a conversa com um tom quase persuasivo. O que você está fazendo pode ser problemático, Carlos. A equipe precisa de liderança. Respondi de maneira firme. Precisamos de uma nova cultura que priorize a integridade, não a manipulação. A tensão aumentava enquanto ele tentava nos convencer a reconsiderar nossa posição. Mas lentamente, o apoio dos colegas começou a gritar mais alto. Cada vez que alguém se manifestava, o senso de solidariedade crescia. Mariana interveio, afirmando que o antigo ambiente não era mais aceitável e que continuar a permitir a imposição de Sr. Costa era inaceitável. Outros foram se unindo, reforçando a ideia de que não estávamos mais dispostos a negociar sob pressão. A luta se tornou uma demonstração de unidade, levando o Sr. Costa a perceber que suas manobras estavam falhando. Finalmente, depois de várias tentativas frustradas de reverter a situação, ele se levantou, derrotado. Vocês vão sentir falta de mim, disse ele. Mas não havia mais espaço para essa retórica. A sala explode em aplausos ao perceber que a opressão tinha de fato perdido seu poder naquela empresa. O peso da manipulação estava finalmente sendo retirado, e a atmosfera era de libertação e vitória. Nos meses seguintes, continuei trabalhando com o comitê para garantir que as mudanças que havíamos implementado estavam se solidificando. No entanto, sabíamos que por mais que tivéssemos avançado, o esforço para manter essa nova cultura seria contínuo. Estávamos comprometidos em assegurar que a transparência e a honestidade permanecessem como fundamentais em nossa dinâmica. A compreensão de que cada um de nós tinha um papel significativo na formação da cultura da empresa estava agora estabelecida entre todos. A verdade tinha prevalecido, mas essa vitória não era o fim. Era apenas o começo de um novo capítulo, onde a justiça e o respeito seriam os pilares de cada interação. A jornada em direção a um ambiente de trabalho saudável e colaborativo estava longe de ser simples, mas eu sabia que, com a união recém-forjada, poderíamos enfrentar qualquer desafio que surgisse. A luta pela justiça era uma constante, e juntos estávamos prontos para defendê-la. Com cada passo em frente, havia um compromisso firme de que a verdade fosse sempre ouvida e que a comunidade que formamos se tornasse um exemplo de força e resiliência.